Olá, nesse vídeo nós vamos fazer uma demonstração de Performance Big Data do Adiante Reports em um servidor cloud. Para esse teste nós vamos utilizar o banco de dados analítico que já vem junto com a plataforma, que é um banco de dados voltado para grandes volumes de dados. Neste teste nós vamos realizar sobre 4 cenários diferentes, variando tanto o número de núcleos do servidor quanto o volume de dados do teste. É importante salientar que o Reports trabalha tanto online com um banco de dados relacional, banco de dados tradicional, SQL, quanto com cargas de dados para o seu banco de dados analítico in-memory. Essas cargas podem ser feitas em intervalos de até 5 minutos, a partir de qualquer banco de dados relacional ou planilhas. O banco de dados analítico in-memory da plataforma ele tem uma performance cerca de 1000 vezes mais rápida que o MySQL. Vamos lá então para o nosso primeiro cenário de testes, que é rodar a plataforma com 4 cores de processamento, 16 GB de RAM e 100 milhões de linhas, um pouco mais que 100 milhões de linhas na verdade. Bom, então aqui estamos com a plataforma já aberta, o Adiante Reports, instalado num determinado IP, e antes de rodar o teste, nós vamos abrir aqui o terminal no servidor e vamos confirmar algumas características do servidor. Primeiro vamos dar um ifconfig para confirmar se estamos no servidor correto, está aqui o IP, bateu com o que está lá em cima no navegador. E agora nós vamos digitar o comando htop que vai monitorar os cores de processamento, dá para ver que eles estão praticamente todos perto de 0%. Uso de memória, temos um total ali de 16 GB físico, mais um pouco de swap, usando bem pouco, nem 1 GB de memória. Aqui no terminal do lado, vou dar um select em cima da tabela de pedidos para confirmar que nós temos 105.769.000 registros, mas esse número vai aparecer também no dashboard em seguidinha quando nós carregarmos ele. Agora então, para facilitar o nosso trabalho, enquanto o dashboard carrega, nós vamos deixar esse monitor aqui só um pouquinho mais condensado, no meio da tela, esse monitor das CPUs, e nós vamos deixar também um cronômetro aberto, para que ao mesmo passo que nós carregamos o dashboard, nós vamos cronometrar então o tempo de carga de todos, somando até a carga total do dashboard, ou seja, de todos os objetos. Vamos lá então, estamos preparados já com o monitor de CPUs, que está quase zerada, o cronômetro, eu vou abrir o dashboard e em seguidinha nós vamos iniciar o cronômetro bem rapidamente. Então o dashboard está carregando, nós vamos aguardar os objetos todos serem carregados, os CPUs a 100%, pronto. 7 segundos, agora as CPUs já voltam a quase 0%, então demorou em torno de 7 segundos. Eu vou repetir o processo agora, eu vou limpar o cronômetro, nós vamos ver os cores de CPU aqui trabalhando, os 4 cores, vamos ver a memória também, então eu vou recarregar, vou iniciar, 100% os cores, pronto, 6 segundos, a segunda carga foi um pouquinho mais rápida, cores já aliviados, limpando, então vou falar um pouquinho agora sobre o dashboard em si. Então esse é um dashboard relativamente simples, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos de dados e alguns filtros aqui na parte de cima. Importante, aqui nós temos o count, temos aqui, como eu sou administrador, eu tenho acesso aqui a query, temos aqui um count em cima do ID do pedido. E aqui nós temos mais objetos do que comporta a tela. Por exemplo, nós temos aqui alguns gráficos que sempre são carregados em tempo de execução. Como esses gráficos sempre são carregados em tempo de execução, no caso a CPU, ela trabalha somente naquele momento, é o que nós podemos ver quando disparamos algumas consultas aqui. Esse aqui foi um gráfico um pouquinho mais pesado, vou pegar aqui por mês. Nesse momento, algumas CPUs trabalham para rodar esse cenário então. Bom, agora nós vamos para o cenário 2, ainda com 4 cores, 16 GB de RAM e agora com 200 milhões de linhas estas que nós preparamos durante um pequeno intervalo aqui da gravação. Vamos aumentar aqui então o monitor do servidor para repetir aqui o select na base de dados, na tabela de pedidos. Então, estamos então com 211.538.000 linhas. Continuamos com os 4 cores e os 16 GB de RAM. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui o tamanho do monitor, o monitor da CPU e da RAM, e enquanto isso nós vamos abrir o dashboard e rodar o cronômetro. Vou deixar aqui o monitor no meio da tela para nós podermos acompanhando o uso de CPU e RAM enquanto o dashboard carrega com as 200 milhões de linhas. Então, botamos o dashboard para carregar, iniciamos, vemos os cores todos a 100% e aguardamos os objetos serem carregados. Pronto, demorou um pouquinho mais de 13 segundos.
Os CPUs já zeraram novamente, né? E agora nós vamos limpar o cronômetro e repetir o teste. Então vou recarregar aqui, vou dar um iniciar. Pronto, um pouquinho mais, dependendo das condições ali né, de CPU, mas foi um bom teste, né? Lembrando que nós não estamos ainda com nenhum tipo de cache habilitado, estamos consultando direto o banco de dados analítico em memory com 200 milhões de registros, com 4 cores e 16 GB de RAM. No final, nós vamos habilitar o cache, então, para ver como melhora a performance da aplicação. Seguimos então para o cenário 3, onde vamos fazer o teste da plataforma com 8 cores, 32 GB de RAM e 400 milhões de linhas de dados que deixamos preparados. Agora vamos no monitor do sistema, temos os 8 cores disponíveis, aproximadamente 1 GB ocupado de 32, e aqui no lado nós vamos repetir o select na tabela de pedidos, onde temos 423 milhões de linhas. Agora nós vamos abrir o dashboard e vamos deixar o monitor das CPUs aqui aberto num tamanho reduzido, enquanto isso nós vamos disparar um cronômetro. Então vamos lá, agora abrindo o dashboard de pedidos. Vemos as CPUs trabalhando, vamos aguardar todos os objetos serem carregados para pausar então o cronômetro. Temos já o contador de registro lá em cima. Pronto, em torno de 15 segundos então para carregar o dashboard com 7 objetos e 423 milhões de registros, que é o objeto aqui que aponta no count. Agora nós vamos repetir o teste, então vou limpar o cronômetro, vou recarregar o dashboard, clicar no iniciar e vamos aguardar então todos os objetos serem carregados. Pronto, agora conseguimos um tempo então de 14 segundos, a recarga foi um pouco mais rápido, todos os núcleos agora estão novamente zerados, né, após o trabalho ser feito. Lembrando que a maioria dos objetos em abas, a maioria não, todos os objetos que não são os primeiros de cada quadrante, eles são carregados dinamicamente. Então, quando você clica, ele dispara, o que economiza bastante processamento da ferramenta. Agora vamos para o nosso quarto cenário de teste, 8 cores, 32 GB de RAM, 800 milhões de linhas. Vamos lá então, vamos voltar aqui ao servidor, né, os 8 cores disponíveis, memória tranquila, e vamos repetir o select aqui na tabela, temos 813 milhões, 604 mil e mais um pouquinho de linhas na tabela. O que nós vamos fazer então? Nós vamos deixar aqui o monitor do servidor aberto por cima, vamos abrir o cronômetro e vamos abrir o dashboard monitorando o tempo então com 813 milhões de registros. CPUs 100%, vamos aguardar todos os elementos serem carregados. Já trouxe ali o contador de registros. Mais 2, mais 1. Pronto, 31 segundos. O CPUs agora descansa. Vamos repetir o teste mais uma vez. Vou limpar o cronômetro, vamos recarregar o dashboard e iniciar novamente a contagem de tempo. CPUs a 100%. Mais alguns objetos, contador apareceu. Mais um objeto. Pronto, também 30 segundos para carregar então 7 objetos de dados dinâmicos, né, baseados em 813 milhões de registros, com 8 núcleos e 32 GB de RAM. Esse tipo de situação demanda bastante de processamento, né, por isso que a escalabilidade é importante. Agora, para melhorar os resultados, nós vamos falar de cache. Né? Dentro da plataforma, nós temos a opção do cache, que nós podemos habilitar, né, o cache das consultas e o cache dos parâmetros. O que é o cache? O cache é uma funcionalidade que armazena os resultados, né, dos gráficos dos relatórios por um tempo, por exemplo, um tempo em minutos. Isso significa que
um usuário, ao utilizar os mesmos parâmetros da consulta, né, da primeira vez, ele forma um cache que é usado, então, nas vezes subsequentes, né? Então, nesse momento agora que eu ativei o cache, a primeira consulta que nós realizamos, o cache está sendo formado. Então ainda é normal demorar, né, aquele tempo para carregar os 813 milhões de registros. Cada resultado que vai ser trazido aqui, ele está sendo armazenado nesse momento no cache, e o cache vai ser armazenado conforme aquele período de expiração. Uma vez o cache formado, a próxima vez, né, que algum usuário acessar, vamos ver como vai ficar o tempo então. Vou dar um recarregar aqui. Pronto, né? Nesse caso foi instantâneo para carregar os 813 milhões de registros. Podemos recarregar quantas vezes quisermos aqui, o cache ainda está válido, né? Os resultados são trazidos de forma instantânea. Lembrando que o cache tem um período de duração e ele depende dos parâmetros também, né? Então, se o usuário fizer um filtro, o filtro também impacta no cache, ele também é gravado, é gerado um novo cache para aquela combinação de filtro. Ok? Então, aí nós terminamos o teste de performance com 4 cenários e no final habilitando o cache, né, da plataforma Adiante Reports.